Alô, alô, fala aí, minhas queridas e meus queridos, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai resolver as questões de química da primeira fase da FUVEST 2023. Tô gravando esse vídeo quentinho, acabei de receber a prova e já me empolguei para fazer a resolução com vocês. Galera, se vocês gostarem aí desse conteúdo, se vocês curtirem a resolução, a didática, a forma como eu conduzo aqui esse tipo de conteúdo, por favor, deixa aí o seu like, faz um comentário aí de incentivo para que eu continue fazendo esse projeto e divulguem para os colegas para que a gente tenha cada vez mais gente aqui no canal consumindo esse conteúdo que a gente produz com tanto carinho. Beleza? Vamos lá, queridos. Sem grandes delongas, a prova da FUVEST ela foi uma prova dentro do esperado, né? Dentro do esperado, porque a gente sempre fala que a FUVEST evita decoreba na prova de química. A FUVEST é uma prova muito interpretativa, é uma prova com praticamente nada de conta, e a gente vai ver isso. A prova de 2023 teve uma questão que envolvia conta ali, uma estequiometria bastante, entre aspas, simples, eu digo na questão da conta mesmo. Então, vocês vão perceber aí que ela seguiu o padrão, né? É difícil dizer se a prova estava mais fácil ou mais difícil do que os anos anteriores. Eu evito fazer esse tipo de comparação, porque tudo muda, né? Então, melhor a gente não ficar elucubrando aí sobre nota de corte e tudo demais. Cara, vocês fizeram a parte de vocês, tá tudo em paz, vamos que vamos, seguindo em frente. Aqui o objetivo é realmente que vocês tenham um conteúdo para que vocês conheçam as questões, entendam como abordar, entendam a melhor forma de trabalhar essas questões. Fechou? Então vamos lá. Né? A prova também teve uma novidade, que foram as questões meio misturadas na prova, né? No ano passado, a comissão de vestibular meio que já tinha dito, olha, pode ser que apareçam as questões meio soltas, só que não fizeram isso de uma maneira tão contundente quanto agora, né? Então, pela primeira vez, nós temos aí uma prova com questões espalhadas dos conteúdos. Não sei se isso dificultou para vocês, ou facilitou, ou se foi indiferente, né? Mas cabe aí esse comentário. Beleza. Gente, eu estou fazendo as questões da prova V, tá? A prova V. Mas vocês sabem aí, né? Cada um pegando a sua prova vai reconhecer bem a questão e vai trabalhar numa boa, tá? Mas estou usando a prova V como padrão. Beleza. Então, na prova V, nós temos a questão de número 11, que diz assim: os cães podem ser treinados para identificar certas substâncias, dentre elas a cocaína. Contudo, no treinamento, os cães não precisam ser expostos à cocaína para aprenderem a reconhecer o seu odor. O treinamento pode ser realizado com o benzoato de metila, um éster de odor pungente. Um éster de odor pungente, um odor forte. Produto volátil da degradação da cocaína. Então, a cocaína, quando degrada, dá origem ao benzoato de metila. Bacana. Aí ele fala assim, considerando o exposto, qual das reações representadas poderia gerar o mesmo éster capaz de atrair um cão treinado para a identificação da cocaína? Queridos, aqui nós temos uma reação muito importante, muito conhecida da química orgânica, que é a reação de esterificação. Sempre numa reação de esterificação, eu tenho um álcool mais um ácido carboxílico formando éster mais água, né? Então, álcool mais ácido carboxílico formando éster mais água. Então, se nós temos o benzoato de metila, observa que eu vou até colocar cores diferentes, ó. O benzoato de metila, H3C, e aqui uma outra parte da molécula que vai ser, ó, vou desenhar do mesmo jeitinho que tá ali, ó, pá, e aqui o anel aromático. Certo? Então, desenhando aqui rapidão, mas vocês identificaram, certo? Esse é o benzoato de metila. Se ele é o benzoato de metila, ele é originado a partir de um determinado álcool e um determinado ácido carboxílico. O álcool vai ser o álcool a partir justamente desse grupo CH3, que vai ser o CH3, vou colocar do jeitinho que está aqui, ó, H3COH. Esse é o álcool, que é
né, o famoso metanol. Né? O metanol dá origem à parte da metila, do benzoato de metila. E a outra parte, que é o benzoato, é originada do ácido benzoico. E o ácido benzoico é quando você pega essa parte aqui, O, dupla O, e aqui o anel aromático, ó. E aqui você coloca um hidrogênio. Ó, esse vai ser o ácido benzoico. Ácido benzoico mais o álcool, que é o metanol, vai dar origem ao benzoato de metila. Se você consultar aqui as alternativas, você vai perceber que a alternativa correta é a letra A. A letra A, que mostra aqui o metanol, ó, o metanol, e aqui do outro lado o ácido benzoico. Certinho, ó. Beleza? Então, uma questão de esterificação, de reações orgânicas, mas não tão complexa assim. Se você olhar as outras alternativas, você vai perceber que elas não têm nenhuma relação com o que aconteceu ali, né? Quando você olha para, por exemplo, a letra B de bola e a letra E, você tem cloro envolvido no processo, sendo que esterificação não envolve compostos clorados, né? Você tem aqui na letra D, nenhum dos reagentes tem aí o anel aromático que aparece no produto. Então não teria como ser, né? E assim você iria descartando, você ficaria talvez em dúvida com a letra C, mas se você conhece a reação de esterificação e sabe que ela vai acontecer liberando água quando você tem justamente, ó o que eu vou desenhar aqui, quando você tem justamente esse grupo OH ligando com esse grupo H e eliminando água, e aí eu conecto formando o éster. Fez sentido? Belezinha, né? Questão ok, essa questão de número 11. Tamo junto? Vamos para a questão de número 12, meus queridos. A questão 12 é uma questão interpretativa. Não vou dizer que é simples, mas é de interpretação. Confere aqui comigo. Em um estudo, vou dar um zoom para a gente enxergar bem. Em um estudo, pesquisadores mostraram que a energia de interação E do SO3 com diversas espécies tem relação com a distância da ligação S-O, que ele chamou de distância SO, como representado na figura. Ele está se referindo à figura que está aqui embaixo, ó, no enunciado, ou não ao gráfico necessariamente. Então eu vou pular o gráfico por enquanto, porque ele continua explicando. A energia de interação de uma espécie com outra pode ser entendida como a energia necessária para desfazer essa interação entre o SO3 e os compostos estudados X, como representado na figura ao lado. Então, ele está dizendo que existe aqui o SO3, certo? Existe ali o SO3 e ele tá, quando ele se refere à distância da ligação S-O, ele está apontando para você que distância é essa. Beleza? Beleza. E a energia necessária para desfazer a interação é justamente a energia para separar o SO3 que está ali interagindo com o X. Separou, precisou de energia para isso. Legal? Pronto. Aí agora você olha para o gráfico. Você vai ter o SO3 interagindo com várias espécies químicas. Por exemplo, vou usar como referência ali o SO3-HCN. SO3 e HCN interagem entre si. Aí você encontra no eixo X a distância S-O. A distância S-O no SO3-HCN é pequena, né? Se você trouxer aqui no gráfico, ó, você vai ter um valor pequeno. E a energia em quilocalorias por mol, que está no eixo Y, é a energia necessária para quebrar essa interação. Então, o que você está percebendo? Olhando para a interpretação desse gráfico, a distância S-O é pequena, que eu estou no começo do eixo X, e a energia necessária para quebrar essa interação também é pequena, que eu estou no começo do eixo Y. E você está percebendo que quanto mais você anda nessa quase reta, mais você tem aumento da distância S-O e aumento da energia. Né? Então, se você pegar esse composto, por exemplo, SO3NH3, esse aqui, você está vendo que a distância S-O aumentou,
para 1,444 e a energia necessária para quebrar essa interação também aumentou. Ou seja, elas são diretamente proporcionais, ou quase, né? Quando uma aumenta, a outra aumenta. Beleza? Então, se a distância S⁻O aumenta, o que eu estou dizendo para você? Ó, usando aqui o que ele está colocando como simbologia. S⁻O e a energia. O que eu estou afirmando para você? Que quanto maior for a distância S⁻O, maior vai ser a energia necessária para quebrar essa interação. É o que o gráfico está dizendo para você. Então você não tinha que trazer nenhum conhecimento anterior nessa questão. Ele está explicando tudo e ele quer que você interprete aqui. Então, considerando essas informações, o que é correto afirmar? Vamos ver se tem alguma alternativa que vai direto ao ponto de perceber que quanto maior a distância, maior a energia. Vamos ver aqui. A interação mais forte acontece entre SO3 e MECN. A interação mais forte? Não, a interação mais forte é essa aqui, ó. É a que está lá em cima. A interação mais forte é entre SO3 e NMe3, certo? E não com MECN, que está aqui embaixo. Então, letra A pode ser descartada. Entendeu? Você vai olhando para o gráfico e vai descartando. Letra B. Quanto mais forte a interação entre as moléculas, ou seja, essa energia, mais longa é a ligação S⁻O. E aí, o que vocês acham? Não é exatamente o que a gente está querendo? Não é exatamente o que a gente está querendo? Resposta, letra B de bola. Acabou. Quanto mais forte a interação entre as moléculas, maior a energia, maior está sendo essa distância da ligação S⁻O. Fechou. É isso. Nossa, é isso. Vamos olhar as outras, só para desencargo de consciência. Tranquilo? Letra C. A interação de SO3 e NH3, ó, ele está falando dessa aqui, ó. SO3 e NH3 é a que faz com que a ligação S⁻O se alongue mais. Não. Tem ligações em que a distância S⁻O é maior, como, por exemplo, essa que eu vou pintar de verde aqui, que é a SO3-NMe3. Né? A distância de ligação S⁻O está aqui, ó. Entendeu? Então é olhar o gráfico e interpretar o gráfico. É isso, é essa habilidade que a FUVEST queria que você usasse nessa questão. Letra D. A ligação S⁻O se torna mais curta com o aumento da energia de interação. Não, ao contrário. Né? E a gente já viu na letra B de bola. Quanto maior a distância, maior a energia. Letra E. A energia de interação do SO3 com uma molécula de HCN, então ele está se referindo ao HCN, que foi o primeiro exemplo que a gente usou. Ó. SO3-HCN. É do mesmo valor do que com uma molécula de NH3. Não, você já viu no gráfico que as energias são diferentes. A energia para o NH3 está aqui, a energia para o HCN está ali. São energias diferentes. Fechou. Beleza? Então, mais uma questão, zero decoreba, zero necessidade de um conhecimento prévio e muita interpretação e análise de gráfico. Fomos? Letra B de bola, então, essa. Questão 14, é uma questão mais técnica. Dá uma olhada aí. O odor característico de peixes deve-se à base metilamina. Ele já fala que a metilamina é uma base. E quando você escuta isso, você tem que relacionar isso com uma base de Lewis. A metilamina é uma base por ser uma base de Lewis. E só lembrando, queridos, os conceitos ácido-base de Lewis. Para Lewis, ácido é uma espécie que vai ser receptora de par de elétrons. Ácido é uma espécie receptora de par de elétrons. E base é uma espécie fornecedora de par de elétrons. Isso é o conceito moderno de Lewis de ácidos e bases. Bacana. E por que eu disse para você que a metilamina é uma base de Lewis? Porque é legal a gente já saber que a metilamina ela tem como característica a seguinte situação.
Confere aqui comigo. Ela não é o CH3NH2? CH3NH2. E o nitrogênio tem 5 elétrons de valência. 3 deles estão ligados, mas tem um par de elétrons no nitrogênio da metilamina que está ali prontinho para ser doado, certo? Aí ele fala, o odor característico dos peixes deve-se à base metilamina, e esse odor pode ser minimizado lavando-se o peixe, por exemplo, com suco de limão. Queridos, o que é o suco de limão? O suco de limão é algo ácido. É algo ácido. Então você tem H+. Você tem H+. Beleza? Beleza. Assinale a alternativa que apresenta a estrutura de um dos produtos dessa reação ácido-base. Então, gente, de acordo com a teoria de Lewis, realmente a metilamina vai ser uma base de Lewis e o H+ vai ser um ácido de Lewis. Que coitado do H+, nem elétron tem, né? O H+, se você parar para pensar, nem elétron tem. Então ele vai ser o receptor de par eletrônico. Então esse par eletrônico que está aqui, ele vai ser doado para o H+, no sentido de criar uma ligação que não existia antes entre o nitrogênio e esse hidrogênio que está chegando. E aí, queridos, o que vai acontecer aqui é a formação de um composto que vai ser a união disso tudo. Então, eu vou ter aqui CH3NHH e agora vai ter uma nova ligação aqui. Esse hidrogênio que surgiu aqui, ó, ele está aqui, certo? E o par eletrônico que fez a ligação foi cedido pelo nitrogênio. Só que como eu tenho que ter aí equilíbrio de cargas, né? O total de cargas positivas no reagente é uma carga positiva por causa do H+. Aí a gente representa isso aqui entre colchetes para mostrar que se trata de um cátion. Beleza? É isso. Isso que a questão queria. E aí você confere que a alternativa correta, né, que está de acordo com o que a gente demonstrou aqui, tem que ser um cátion, certo? Tem que ser um cátion. Se tem que ser um cátion, você já elimina letra B de bola, letra D de dado e letra E. Já eliminou. Aí você vai perceber que a letra A não mudou nada, não teve hidrogênio entrando ali, né? Então a nossa resposta acaba sendo a alternativa da letra C. Acabou. Alternativa da letra C. CH3NH3+, né? Nós temos uma base de Lewis reagindo com um ácido de Lewis e isso tira o odor característico dos peixes. Bacana, tá? Mas é uma questão mais técnica, né? A gente teria que ter um conhecimento aí sobre ácidos e bases de Lewis. Certo? Mas não é nenhum exemplo esdrúxulo, né? É o exemplo de uma amina que conhecidamente tem caráter básico e ele mesmo já fala, base metilamina. Então ele nem queria que você lembrasse dessa parte. Fechou. Beleza? Essa foi a questão 14. E aí, pessoal, nós temos a questão 17, tá? Algumas questões, já fica o aviso aqui, algumas questões, talvez por serem mais interdisciplinares, eu fiquei na dúvida se eram mais de matemática, mais de física, mais de biologia, mais de química, então eu taquei aqui, certo? E a gente vai discutir do ponto de vista químico. A 17 eu acredito que seja mais pro lado da química mesmo, vocês vão perceber. Então confere comigo, também muito interpretativa, mas você precisava conhecer um pouquinho sobre solubilidade. Vamos nessa? Olha a questão 17. Poluentes orgânicos persistentes, POPs, são compostos que persistem no ambiente por longos períodos, ou seja, são pouco degradados naturalmente, magnificam-se ao longo da teia trófica, ou seja, eles vão aumentando a sua concentração conforme você vai passando de nível, né, de nível trófico, e provocam efeitos adversos à saúde e ao meio ambiente. Entre eles estão alguns compostos orgânicos clorados, utilizados como pesticidas e isolantes de chamas. Uma das características dos POPs é que são pouco hidrossolúveis. Pessoal, o que significa isso? Pouco hidrossolúveis. O que você interpreta?
São pouco hidrossolúveis, significa dissolvem pouco na água, são pouco solúveis em água. Se são pouco solúveis em água, eles têm a tendência a serem apolares. Vê se você concorda comigo. Pouco hidrossolúvel, pouco hidrossolúvel significa algo que seja mais apolar, né? Porque a água é polar. E a gente sabe, né, daquele famoso semelhante dissolve semelhante. Então a água dissolve melhor algo que seja polar também. Aí seria algo hidrossolúvel. Tranquilo, beleza. E aí ele fala, com elevada tendência de interagir com lipídios. Sim, porque os lipídios, eles acabam tendo um caráter apolar muito forte, né? E aí quando eles são e tem tendência a interagir com lipídios, a gente diz que eles acabam sendo lipossolúveis, né? Eles são solúveis em algo que tem um caráter apolar mais forte, tá? Então eu vou conectar aqui as ideias. Pouco hidrossolúvel, ele vai ser lipossolúvel, ou realmente algo que vai ser mais solúvel em algo apolar. Beleza. Que mais? Uma forma padronizada de se medir essa tendência é pelo cálculo do coeficiente de partição octanol-água, que ele chamou de KOW. Coeficiente de partição octanol-água. Esse coeficiente representa a razão entre a concentração de um composto na fase de N-octanol e sua concentração na fase de água, né? Que ele colocou aí o W de water, né? Beleza. Após a mistura e separação das fases. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Vamos lá, queridos. O que seria... Vamos ver se a gente entendeu o que seria isso. Esse coeficiente de partição. Imagina que você tenha um recipiente, tá? Vou tentar desenhar aqui a ideia do recipiente. Fazer bacaninha aqui, ó. Tem um recipiente. Coloquei nesse mesmo recipiente octanol e água, certo? Octanol, a gente sabe que ele é um composto um pouquinho mais apolar. Por quê? Porque ele é um álcool, mas com 8 carbonos na cadeia principal, né? Então, quando você coloca água junto com octanol, você vai ter duas fases distintas. A fase da água e a fase do octanol, que eu vou colocar aqui em laranja. Certo? A fase do octanol. Tranquilo? Como ele não falou de densidades, para a gente não vai importar, eu não sei se o octanol realmente vai ficar em cima ou se ele vai ficar abaixo da água. Para essa questão, ele não está falando de densidade, pouco importante, mas é isso. Agora imagina que você coloca esse composto POP aí. Parte dele vai dissolver no N-octanol, parte dele dissolve na água. A questão é, como esse POP ele é pouco hidrossolúvel, isso significa que ele vai dissolver pouco na água. Ele vai dissolver pouco na água e ele vai dissolver muito no N-octanol, porque ele tem mais afinidade com o N-octanol pelo caráter apolar da cadeia carbônica mais longa do N-octanol. Fez sentido? Então, quando você imagina que se você, estou inventando aqui, se você colocar 100 gramas desse POP, desse poluente, desses 100 gramas, uma parcela pequena dissolve na água, uma parcela muito maior dissolve no N-octanol. E aí você vai calcular o coeficiente de partição. E aí fez sentido o nome agora para você? Coeficiente de partição. Vai se repartir essa quantidade do soluto num solvente e no outro solvente, né? E como você está dizendo que a quantidade que você vai ter na água é baixa e a quantidade que você vai ter no octanol é alta, então esse coeficiente de partição ele tende a ter um valor o quê? Alto, né? Um valor elevado. E aí, vamos olhar para as alternativas e identificar a resposta então, meus queridos. Vamos lá, questão 17.
Por possuírem o coeficiente de partição muito baixo, mentira, já começou errado. O coeficiente de partição vai ser alto, porque tem mais dissolvido no octanol do que na água. Então já cortei, nem continuei lendo. Letra B. O KOW não pode ser determinado para os POPs, pois octanol e água são completamente miscíveis. Mentira. O etanol e a água são completamente miscíveis. Metanol e água são completamente miscíveis. Mas quando você tem um álcool com uma cadeia carbônica cada vez maior, aí já não começa a ser totalmente solúvel em água, não. Então, tá fora. Letra B tá fora. Letra C. Uma vez que os POPs se magnificam ao longo da teia trófica, sua concentração é maior em produtores primários. Pelo contrário, é uma questão mais de biologia aqui, né? Quando você estuda aí ecologia e tal. Quando você fala de que magnifica ao longo da teia trófica, isso quer dizer que os produtores primários têm uma quantidade pequena desse poluente. Quanto você mais vai andando aí na teia alimentar, maior vai ser a concentração. Então o produtor primário é o que tem a menor concentração do poluente. Então tá fora a letra C, mas já tem aquela pitadinha interdisciplinar. Letra D. Os compostos clorados são pouco solúveis em água. Pô, de onde você tirou isso, sabe? Do texto. Porque uma coisa importante, pessoal da FUVEST, é isso aqui, ó, com base nessas informações. Ele não falou nada de compostos clorados, então ele está chutando um negócio do nada na alternativa, já fica com o pé atrás, entendeu? Com os dois pés atrás. Os compostos clorados são pouco solúveis em água, de forma que o NaCl pode ser considerado um poluente. Que isso, cara? Imagina você considerar que o NaCl é um poluente. Então o mar, a água do mar é um grande mal para a humanidade. Tá louco? Não, viajou. Mas você percebe que viajou? Né? Porque ele não tem, ele colocou aí um item nada a ver com o que foi dado no texto. Então, cortei com alegria. Logo, a letra E é a nossa resposta. E vamos conferir. Os POPs possuem o coeficiente de partição elevado, lindo, solubilizando-se mais facilmente na fase orgânica, que é a fase do N-octanol, que é um composto orgânico, por serem substâncias lipossolúveis. Certo? Lipossolúveis também significa que dissolve na gordura. Lipídios, o quê? São óleos e gorduras, essencialmente, né? Os grandes representantes dos lipídios, óleos e gorduras. Então, ele está dizendo que esse poluente dissolve melhor na gordura do que na água. Fato, letra E é a nossa resposta. Matamos? Maravilha, queridos. E vamos que tem bastante questão aqui. Mas olha a vibe interpretativa da FUVEST. Essa questão aqui eu achei maravilhosa. Confere aqui comigo. Vai lá. Alguns aviões empregam fibra de carbono em uma porcentagem significativa de suas estruturas, tornando-as muito menos densas. Certo? Certo. Partes dessa estrutura, no entanto, são compostas por metais. Devido à baixa densidade, o alumínio seria uma boa alternativa de metal a ser usado. O alumínio é pouco denso, então, né? Entretanto, quando em contato com fibra de carbono, o alumínio corrói, ele oxida, certo? Falou corrosão, falou oxidação. Esse processo é denominado corrosão galvânica e acontece quando dois materiais que possuem potenciais elétricos diferentes são colocados em contato com um eletrólito, como uma solução salina. Para abordar esse problema, pode-se avaliar os potenciais elétricos, densidade e preço aproximados de diversos materiais apresentados na figura a seguir. Então, pessoal, vou dar um zoom aqui para a gente ver bem a figura, certo? Perceba que tem várias informações ao mesmo tempo. Primeiro, potencial elétrico. Ele foi colocando os potenciais elétricos de vários metais e do carbono. Então, o carbono, perceba, ele tem um potencial elétrico positivo aqui. Opa! Né, o carbono aqui tem um potencial elétrico positivo. Perceba, o carbono é pouco denso, o custo dele é alto, né? Custo alto. E ele falou do alumínio. Vamos pensar no alumínio lá do outro lado. Ó, o alumínio tem um potencial elétrico diferente, um potencial negativo.
para quem gosta de eletroquímica, né, a gente está falando aí de potencial de redução. E potencial de redução negativo significa menos vontade de reduzir, falando num português bem claro, bem simples. E menos vontade de reduzir significa mais vontade de oxidar. Então o alumínio, mesmo sendo menos denso, olha, é baratinho, ó, R$15 o quilo do alumínio. Mas ele tem esse problema. O carbono tem muita vontade de reduzir. O alumínio, por estar do outro lado, tem muita vontade de oxidar. Então, quando você junta carbono e alumínio, você vai ter a corrosão do alumínio. Pegou a ideia? Pronto. Considerando o exposto, o elemento mais adequado para ser utilizado no lugar do alumínio, de forma a obter, olha bem, de forma a obter os menores custo e densidade possíveis. Ele quer menor custo e menor densidade. E ainda com a máxima resistência à corrosão. Se eu quero algo mais resistente à corrosão, queridos, presta atenção aqui, eu preciso de algo que esteja mais à esquerda aqui desse gráfico. Mais à esquerda, né? Porque mais à direita significa um menor potencial de redução, significa muita vontade de oxidar. Então, por exemplo, o zinco, cara. O zinco, perceba, ele é bem mais denso do que o alumínio, mesmo preço, R$15 o quilo. Mas você iria botar zinco? Não bota. Porque se você botar zinco, aí sim o carbono vai corroer ele. Entendeu? Se já corrói o alumínio, nossa senhora, o zinco vai ser uma alegria para o carbono corroer. Tirar elétron do zinco, mas assim, na facilidade. Então, queridos, o zinco já sai da tua lista. Por causa disso, eu tenho que ter algo que esteja mais para a esquerda aqui, nesse gráfico de potencial elétrico. Mas perceba e lembre das outras condições. Eu quero um negócio barato? Se eu quero um negócio barato, você poderia me dizer assim, tchê, o ouro, cara, olha o ouro. Pô, o ouro não satisfaz em densidade. Olha a densidade do ouro. Dos metais que estão aí, o ouro é o mais denso. 19,3 gramas por centímetro cúbico. Pô, você vai fazer uma peça de avião com ouro? Não dá, querido. Entendeu? Não dá. Seleção brasileira comeu carninha com ouro. Você viu essa parada aí? Que bizarro. Né? O pessoal lá comendo uma picanhazinha com ouro. Tá doido. Né? Mas olha o preço do ouro, irmão. Olha o preço do ouro. Não dá. Não dá, não dá, não satisfaz a condição do enunciado. Então o ouro está fora, sacou? E aí qual é o próximo nessa lista? O titânio. Olha a densidade do titânio. Vou botar outra cor aqui. A densidade do titânio, 4,5. Dentre os três que sobraram, né? Cádmio, prata e titânio, o titânio é o menos denso. E ainda é o mais barato. Certo? Não dá para dizer mais barato porque o preço do cádmio é o mesmo, né? 150 o quilo. Mas entre titânio e cádmio, o titânio satisfaz a condição de ser mais resistente à corrosão, de ter o menor custo e a menor densidade. Menor custo, ele compara, na verdade, ele se iguala ao cádmio, mas ele é menos denso. Então, nossa resposta é o titânio. Mas vocês perceberam de novo? Pura interpretação. Questão bonita, questão boa. Certo? Mas pura interpretação de você saber o que ele quer. Ele quer um negócio que custa pouco, cara, já elimina o ouro dessa brincadeira, já elimina a prata dessa brincadeira. Olha o preço da prata, entendeu? Então você já vai naquela malandragem, naquela malemolência, assinalando as alternativas ou cortando as alternativas. Fechamos? Próxima. Questão 25, a única de conta. A única de conta. Confere aqui comigo. Combustíveis fósseis como o diesel contém na sua composição uma fração de enxofre. Durante o processo de combustão, o enxofre é convertido em SO2, tornando-se um poluente ambiental. Beleza. Em postos de combustível, normalmente são comercializados dois tipos de diesel, o diesel S10 e o S500. O primeiro, o S10, ó, o S10, diesel S10, contém 10 ppm de enxofre. E o segundo, o S500, 500 ppm de enxofre. O que é ppm? Note e adote. Ele te relembra.
Note e adote. 1 ppm de enxofre equivale a 1 miligrama de enxofre por quilograma de diesel. Então ele está dizendo que o diesel S10, se ele tem 10 ppm, ele está dizendo que tem 10 miligramas de enxofre a cada quilograma de diesel. Sacou? 10 miligramas de enxofre a cada quilograma de diesel. Estou usando o note e adote. E o S500, o que ele fala? O S500, já que são 500 ppm, ele está dizendo que são 500 miligramas de enxofre. Vou deixar bonitinho aqui. 500 miligramas de enxofre para cada quilograma do combustível de diesel. Olha que belezinha. Certo? Beleza. E aí, ele está dizendo assim, considere que na combustão do diesel, todo o enxofre seja convertido em SO2, conforme a reação dada. Boa! Então, você tem enxofre mais O2 formando SO2. Opa! SO2 gasoso. Nesse caso, a diferença de massa de SO2 emitido para a atmosfera por quilograma de diesel, quando cada um dos dois tipos é queimado, é... Gente, como ele está falando de massa aqui, vamos fazer uma relação de massa. Qual é a proporção estequiométrica entre enxofre... Espera aí que ele andou aqui. Qual é a proporção estequiométrica entre enxofre e SO2? 1 para 1, né? 1 para 1. 1 mol de enxofre gera 1 mol de SO2. Só que 1 mol de enxofre tem que massa? Note e adote lá. Ó. 1 mol de enxofre tem que massa? 32 gramas. 32 gramas. E SO2? Qual é a massa de 1 mol de SO2? Tem 1 enxofre, 32, 2 oxigênios, cada um com 16, 32 de novo. Então, 1 mol de SO2 tem 64 gramas. E eu quero saber a diferença de massa de SO2 entre os dois combustíveis. Só que eu quero que você perceba, se ele quer a diferença, o primeiro tem 500 miligramas de enxofre e vai gerar uma quantidade correspondente de SO2. O segundo tem 10 miligramas de enxofre. Então a diferença entre eles é de 490 miligramas. É isso que eu vou colocar na regra de 3. Uma diferença de 490 miligramas em enxofre equivale a que diferença em SO2? X. X. Percebeu? A diferença. Se a diferença é de 490 miligramas, quanto de diferença isso vai corresponder na emissão de SO2? Então pronto. Você está vendo aqui que a proporção é 1 para 2? 32 está para 64, então é o dobro. Então o X, por isso que eu disse lá no começo que nem era uma conta difícil. A interpretação, não estou dizendo que é simples, mas a conta não é difícil. 490 vezes 2, 980 miligramas de SO2 a cada quilograma de diesel. Ou seja, nossa resposta, letra C. 980 miligramas por quilograma é a diferença de massa de SO2. Você poderia não ter percebido, não ter feito logo a diferença e ter calculado quanto de SO2 é liberado para o S10. Aí você faria 10 miligramas estão para X. Aí você faria 500 miligramas no S500 estão para quanto de SO2 que foi emitido. E aí você faria a diferença no final. Eu já fui malandrinho e fiz a diferença antes. Beleza? Uma dúvida que talvez alguns de vocês tenham é: pô, tchê, mas na primeira linha estava em gramas, na segunda linha estava em miligramas. Tem problema? Não, não tem problema. A proporção é a mesma, a proporção se mantém. Só que daí a tua resposta já vai ser dada em miligramas. Grama para grama, miligrama para miligrama. O que você não pode fazer é salada de unidades. Fechou? Então essa foi a questão de conta da FUVEST. Não tem outra, não tem outra. Essa é a questão de conta. Beleza. Gente, questão 26, pura interpretação de novo. Vamos lá, confere comigo. Eu estou indo analisando alternativas, senão seria só você ver o gabarito. Vamos aprender com a prova, né? Olha aí.
A tabela fornece informações sobre fatores ambientais relacionados a duas regiões de floresta. Uma com alto grau de degradação. A região 1 tem alto grau de degradação da floresta. E a região 2, baixo grau de degradação. Região 2. Então, a 1 degrada pra caramba, a 2 degrada pouco. E aí ele coloca vários fatores aí. Frequência de geadas. Região 1, baixa. Região 2, moderada. Bom, então não é geada o problema, né? Porque, pensa comigo, se a região 1 é a que tem mais degradação e a frequência de geadas é baixa, a geada não é um fator de degradação. Entendeu? É isso. Você vai analisando. Temperatura máxima no verão. Será que a temperatura máxima no verão é um fator de degradação? Não, porque na região 2, que tem baixa degradação, a temperatura máxima no verão é mais alta, né? Disponibilidade de água no solo. A região degradada tem disponibilidade alta e a região 2 moderada, né? Concentração de SO2 na atmosfera. Alta na região 1, baixa na região 2. Gente, falou de SO2, lembra que já tinha uma questão anterior falando do SO2 sendo poluente. Por que esse cara é poluente? Ó, guarda essa. Pessoal, o SO2, ele reage com o oxigênio da atmosfera para formar o trióxido de enxofre, o SO3. E, por sua vez, o SO3 reage com a água que encontra na atmosfera e forma H2SO4. E H2SO4 é um dos responsáveis pela chuva ácida. Então, uma alta concentração de SO2 gera mais chuva ácida. Legal? E você está percebendo que aqui tem uma alta concentração de SO2, e aqui uma baixa concentração. Ou seja, aqui eu já posso dizer, a região 1 tem mais chuva ácida e ela é mais degradada. Então, será que chuva ácida tem a ver com a degradação? É uma possibilidade alta aqui. Concentração de CO2 na atmosfera. Empatou, moderada e moderada. Então não é esse o grande fator de degradação. Aí você vai olhar, com base nos dados da tabela. Pessoal, não é com base em achismo, não é com base em informações que eu tirei da minha cabeça, né? É com base nos dados da tabela. Qual fenômeno pode causar maior grau de degradação das florestas da região 1 em comparação com aquelas da região 2? Chuva ácida. Acabou. Chuva ácida. Você está vendo que ali está a grande diferença. Sacou? Chuva ácida. Letra B, aquecimento global. Você poderia relacionar aquecimento global com temperatura máxima no verão. Você viu que não tem nada a ver. Né? Na região 2, que é a menos degradada, a temperatura é mais alta. Então tem a ver com aquecimento global? Não. Letra C, congelamento. Você poderia relacionar congelamento com frequência de geadas, talvez. Mas você viu que na região 1 a frequência de geadas é mais baixa. Então não se sustenta. Déficit hídrico. Você poderia relacionar com disponibilidade de água no solo. Não, a região 1 tem muita água no solo. Então não é o déficit hídrico que causa maior degradação da floresta na região 1. Calor extremo no verão. Voltando ali para a questão... aquecimento global você poderia relacionar, na verdade, com concentração de CO2. Né? Efeito estufa, toda aquela história. Né? E o calor extremo no verão com a temperatura máxima no verão. Aí sim. Mas você percebeu que não faz diferença. Nossa resposta, letra A, chuva ácida. Então, por mais que você dissesse assim, eu não lembrava das reações. Você não precisava das reações. Mas você precisava relacionar. Dióxido de enxofre é poluente porque ele é um causador de chuva ácida. Isso era importante a gente chegar sabendo. Fechou? Questão 56, queridos. O cientista Richard Feynman, Prêmio Nobel de Física de 1965, aliás, um cara sensacional, um excelente professor, um excelente físico teórico, fez comentários sobre o processo de combustão numa entrevista chamada Fun to Imagine. Segundo ele, à primeira vista, é impressionante pensar que os átomos de carbono de uma árvore não entram em combustão com o oxigênio da atmosfera de forma espontânea, já que existe uma grande afinidade entre essas espécies para formar CO2. Entretanto, quando a reação tem início, o fogo se espalha facilmente.
Essa aparente contradição pode ser explicada, pois, meus queridos, aqui é um tópico de praticamente cinética química, ocorrência de uma reação. E só para relembrar vocês, o que é necessário para que uma reação aconteça? Duas coisas: afinidade química e contato. Eu preciso dessas duas coisas para que uma reação aconteça. A afinidade química entre os reagentes. O que significa isso? Vontade de reagir. Eles têm que ter vontade de reagir, certo? Que ele disse no enunciado que existe, né? Átomos de carbono, aqui existe uma grande afinidade entre essas espécies. Ele está garantindo que afinidade química, check. Só que eu preciso também de contato. Só que esse contato não é qualquer contato, queridos. Esse contato ele precisa acontecer com aquilo que a gente chama de geometria favorável e energia suficiente. E essa energia suficiente está relacionada com o conceito de energia de ativação, que é a energia necessária para que a reação aconteça. É a energia necessária para eu dar o start na reação. É a faísca, é a centelha de uma combustão normalmente, né? Combustão pode acontecer, mas eu preciso de um iniciador para ela. Depois que iniciou, alastrou. Né? Tem uma questão parecida em vestibulares, que é, por exemplo, quando se fala em queimadas. Né? Você tem aí em várias regiões queimadas que são iniciadas por bituca de cigarro. O cara joga uma bituquinha de cigarro, pega fogo. Mas por que não pegava fogo antes? Porque embora houvesse afinidade química, embora houvesse contato, ainda não tinha chegado a energia de ativação. É que nem o lance de um posto de gasolina. O que é necessário para a combustão da gasolina? Gasolina e oxigênio, né? Só que, você chega perto de um posto de gasolina, você sente o cheiro do vapor de gasolina. Isso quer dizer que tem gasolina no ar. Se tem vapor de gasolina e tem oxigênio, por que não entra em combustão? Por que não pega fogo? Porque falta uma coisa: a energia de ativação. Entendeu? Então, olhando por esse ponto de vista, fica uma questão muito simples, cuja resposta é a letra E. A reação precisa de uma energia de ativação para começar. O resto é viagem. O resto é viagem. O fogo depende da presença do CO2 para começar. Mentira! Para pegar fogo, eu preciso de combustível e oxigênio. O fogo torna a reação desfavorável. Não, tem nada a ver. A reação depende de um processo que concentre o carbono para ocorrer. Não. Por que antes a árvore pegava fogo, não pegava fogo, mas depois que o fogo começou, aí alastrou? O que tem a ver com concentração de carbono? Não. O átomo de carbono da árvore é muito mais resistente ao oxigênio do que os átomos de carbono dispersos no fogo. Não. Certo? Energia de ativação. Esse é o foco dessa questão. Energia de ativação, energia necessária para que a reação aconteça. Lindo demais. Vamos em frente? Questão 57. Percebeu? Zero conta. Zero conta. Questão 57. O carbono 14, um isótopo radioativo com meia-vida de 5.700 anos, é gerado de forma constante na atmosfera a partir da interação de nêutrons com o nitrogênio atmosférico. Esse carbono 14 reage com oxigênio e produz CO2 com carbono 14. É isso que ele quer dizer. Tá? Então, carbono 14 reage com oxigênio e forma CO2 que tem o carbono 14. Em função do seu decaimento e de suas taxas de deposição e formação, a proporção de CO2 14 e CO2 12, que tem o carbono 12 na atmosfera, é razoavelmente constante ao longo da história geológica da Terra. Então ele está dizendo que essa taxa não muda. A quantidade, se você pega CO2 da atmosfera, a quantidade de CO2 que tem carbono 14 e a quantidade de CO2 que tem carbono 12 permaneceu constante ao longo da história geológica da Terra. Esses gases são absorvidos por produtores primários pela fotossíntese e os isótopos de carbono são transferidos aos organismos heterotróficos pela teia alimentar.
né? Então o que ele está dizendo? O produtor primário, pela fotossíntese, coletou esse CO2, mas esse CO2 tem carbono 12 e carbono 14. Beleza. Com a queima de combustíveis fósseis produzidos há milhões de anos, quantidades significativas de CO2 têm sido lançadas na atmosfera, aumentando a concentração desse gás. Então, você está pegando um combustível fóssil que está lá há milhões de anos e você está queimando ele e jogando CO2 para a atmosfera, certo? Só que esse CO2 que está sendo lançado na atmosfera, ele tem uma quantidade muito maior de carbono 12 do que de carbono 14. Vê se você concorda. Por quê? Porque com o passar do tempo teve decaimento, teve um monte de coisas, e o combustível fóssil estava lá. Ele não estava fazendo parte desse ciclo que o enunciado falou. Que ele deixou bem claro um ciclo. Carbono 14 decai, mas aí ele reage com nêutrons, o nitrogênio atmosférico, aí ele volta para a plantinha, a gente come a plantinha, mas depois ele volta. Então, a quantidade permanece constante, mas o combustível fóssil estava alheio a isso. Estava alheio a isso. A partir do momento que você queima o combustível fóssil, você tem muito mais carbono 12 sendo jogado na atmosfera na forma de CO2 com carbono 12. Então você está aumentando a quantidade de CO2 com carbono 12 em detrimento da quantidade de CO2 com carbono 14. É disso que a questão trata. Então, com base no exposto, de novo, pessoal, isso aqui é uma das coisas mais importantes. Não é tirando coisa da nossa cabeça, não é com conhecimentos prévios, não é com... É com base no que está escrito ali. O CO2 emitido a partir da queima de combustíveis fósseis, letra A, mantém constante a proporção carbono 12 e carbono 14 na atmosfera em relação à encontrada no período pré-industrial? Mentira. Se você tem, por exemplo, fala na Revolução Industrial. A Revolução Industrial começou a usar os combustíveis fósseis loucamente. E como eu te disse, você está aumentando a quantidade de carbono 12 na história. Você está aumentando a quantidade de carbono 12, porque no combustível fóssil você vai ter muito mais carbono 12. Sacou a ideia? Tudo bem? Aí vai. Letra B. Apresenta maior concentração de CO2 com carbono 14 em relação à concentração de CO2 atmosférico encontrado no período pré-industrial. Não, como é que você vai sustentar isso, sendo que o combustível fóssil estava lá, né, há milhões de anos enterrado, a gente foi lá no pré-sal lá e coletou ele, enfim, não. Letra C, contém quantidades iguais de carbono 14 e carbono 12. Não, certo? Não tem como. Letra D, aumenta a proporção carbono 12 e carbono 14 na atmosfera. Sim. Em relação ao encontrado no período pré-industrial. Sim. Sim, porque o combustível fóssil, queridos, ele não faz, repito, ele não faz parte desse ciclo de absorvido pelo produtor primário e daí foi para os organismos heterotróficos pela teia alimentar. Combustível fóssil, não. Combustível fóssil, ele vem de outra origem que não tem nada a ver com esse ciclo. Esse é o grande ponto da questão, tá? Contém apenas CO2 14, que é o real causador do aquecimento global. Olha o conspiracionista aí. Nada a ver, certo? É um gás de efeito estufa mais eficiente que o CO2 de carbono 12. Com base em quê? Com base em quê que você vai afirmar isso? Então a FUVEST tem muito esse rolê. Gente, não invente moda. Foca no teu conhecimento de química, claro, mas foca no que o texto está trazendo e tenta embasar a tua resposta no texto, no que ele trouxe de informação. E a resposta correta é a letra D de dado. Fechou? 58. Essa 58 é de matemática, tá? É uma questão de matemática. Eu botei aqui de entrão que eu sou, certo? Mas é uma questão de matemática que vocês vão me entender. Mas olha a malandragenzinha que eu quero te mostrar. O gráfico mostra a quantidade de emissão de CO2 em bilhões de toneladas em função do ano. Então você está vendo, ó, viu que ele falou bastante de poluentes, SO2, combustão, emissão de CO2, né? A prova tem esse eixo temático aí interessante.
o total de emissão de CO2 em bilhões de toneladas entre os anos de 1950 e 1990. Queridos, ele ajudou aqui, ó, em 1950, tá aqui, vamos dizer que é praticamente 5 bilhões de toneladas em 1950 que eram emitidas. E lá em 1990, 20 e alguma coisa. Vamos colocar aqui 23. Vocês vão ver que isso não vai fazer diferença, certo? Como os valores aqui estão em faixas, não faz muita diferença. Tá? Tudo bem? Então vamos colocar aqui 23. Ó, vamos dizer que aqui é um 23 e aqui é um 5. Beleza? E você quer o total, ou seja, a soma de todos os anos. Você não tem os valores de todos os anos para você somar, mas você tem uma relação aqui que é quase uma reta. De 5 em direção ao 23. Olha ali como é quase uma reta. Certo? E se você fizer o desenho todo, porque o que você quer é a área disso aqui, que é a área de um trapézio. Você está vendo que a área de um trapézio? Olha lá. Aqui. Aqui. E aqui fechou o trapézio. Certo? É a área de um trapézio. Mas, vamos supor assim, eu não quero eliminar alternativas. Beleza. Então, ele está dizendo que o total de emissão de CO2 entre os anos de 1950 e 1990 está entre que valores? Pessoal, você já elimina a letra A, né? Se você entendeu minimamente a questão, você sabe que o total de emissão de CO2 não está entre 1 e 5 bilhões de toneladas. Só em 1950 o cara emitiu 5 bilhões de toneladas. E depois em 51, em 52, em 53 foi aumentando essa emissão. E o máximo em 1990 foi 23. Vamos fazer um exercício? Vamos fingir que a emissão foi de 23 ao longo desse tempo todo, desses 40 anos. Foram 40 anos, né? Entre 1950 e 1990. Como se fosse o volume não, a área do retângulo. Imagina que eu peguei o máximo e vou calcular. Então você vai pegar 40 anos emitindo 23 bilhões de toneladas. Quanto vai dar isso? Vai lá, 40 vezes 23. Deixa eu fazer rapidão aqui. 40 vezes 23. Isso daria 920. Então, se eu dissesse... Olha o que eu estou dizendo para você. Se desde 1950... todo ano o cara emitisse, a gente, né, emitisse 23 bilhões de toneladas por ano, nós teríamos emitido 920 bilhões de toneladas. Então, perceba que está meio descabido esse 800 a 1000, porque você sabe que é muito menos do que isso. Entendeu? Pô, se aloprando, emitindo 23 todos os anos é 920, pô, então... entre 800 e 1000 já não é. Mas vamos fazer. O cálculo aqui, na verdade, é a área do trapézio. E lembra que a área do trapézio é o quê? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, não é isso? Base maior, 23. Mais base menor, 5. Vezes a altura. A altura é o tempo, né? A altura são 40 anos, divididos por 2. Então, 23 mais 5 dá 28. 40 dividido por 2, dá chanza aqui, fica 20. 28 vezes 20. 28 vezes 20, isso é 560. Acertei? 28 vezes 20... 28 vezes 20, isso, 560. 560 bilhões de toneladas de CO2 foram emitidos aproximadamente entre 1950 e 1990. E isso dá como resposta a letra D de dado. Percebeu que é uma questão de matemática? Nada a ver com química. Eu que me meti aqui porque falou de emissão de CO2. Tranquilo? Beleza? Estamos chegando no fim, pessoal. Olha essa questão 71. Interpretação pura. E um pouquinho de radioatividade, de conhecimento de equação de emissão de radiação. Uma das apostas para a produção de energia limpa sem emissão de gases de efeito estufa e sem geração de resíduos radioativos é a fusão nuclear. Como a que ocorre nas estrelas.
Em laboratório são utilizados os isótopos de hidrogênio, deutério e trítio, que é o hidrogênio 2 e o hidrogênio 3, que dentro de um intenso campo magnético são aquecidos a 150 milhões de graus Celsius. Nessas condições, o deutério e o trítio fundem-se, formando hélio 4,2 e um outro subproduto, além de liberar uma grande quantidade de energia. Pessoal, se falou em liberar grande quantidade de energia, eu estou falando de uma reação exotérmica. E uma reação exotérmica tem um ΔH negativo. Então, ele está dizendo justamente, com base nessas informações, assinale a alternativa que traz as informações corretas sobre quem é o subproduto, já vamos falar nele, e a variação de entalpia desse processo. Você já sabe de uma coisa, ΔH tem que ser negativo. Então, tudo que tiver ΔH positivo, você já cortou. Pelo menos duas foram embora aqui. Já dá uma paz no coração, né? Já dá um alívio. Tá? Duas já foram embora, as que tinham ΔH positivo. Agora, vamos lá. Gente, como é que funciona mesmo equação sobre radioatividade, né? Você tem aqui hidrogênio, que é o deutério, você tem aqui o trítio, e eles vão se fundir para formar hélio, que é o hélio 2,4, e um outro subproduto X, que a gente vai descobrir o que é agora. Como é que funciona mesmo a questão das leis que envolvem uma equação nuclear, né? Uma equação que envolve, né, no caso aqui, a fusão nuclear. Existe conservação do número atômico, que é o número de baixo, e existe conservação do número de massa, que são os números de cima. Ou seja, a soma dos números atômicos no reagente tem que ser igual à soma dos números atômicos no produto. Isso quer dizer que o número atômico desse X tem que ser 0 para dar certo. 1 mais 1 é igual a 2, o hélio já é 2, então o X tem que ter um número atômico 0. Ou seja, um número atômico 0 significa algo que não tem carga. Já acabou a questão já. Porque das três alternativas que sobraram, quem é a única partícula subatômica que não tem carga? O nêutron, letra C, acabou. Certo? Mas só para completar, como eu disse para ti, também tem conservação do número de massa. Então aqui, 2 mais 3 é 5. O hélio já tem 4 de massa. Como eu preciso conservar, aqui tem que ter um número de massa 1. Quem é a partícula subatômica que não tem carga, mas que tem um número de massa igual a 1? O nêutron. Acabou a questão 71. Fechamos? 72, queridos. A 72 também é uma questão de física, indo para química. Dá para se considerar as duas coisas. Então, como eu sou metido, vamos falar um pouquinho dessa questão 72. E para fazer ela bem feitinha, eu quero relembrar com vocês o que a gente chama de espectro eletromagnético. Peraí que ele deu uma zoada aqui. Opa. Vamos desenhar aqui, se eu conseguir, se ele me permitir aqui, o espectro eletromagnético. Não sei porque que ele está andando aqui. Ele está fazendo isso, não entendi por quê. Então eu vou obedecê-lo e vou fazer aqui mesmo, que tanto faz. Agora vai. Espectro eletromagnético, eu vou fazer aqui dois eixos. Um deles aumentando aqui o comprimento de onda, certo? Quanto maior o comprimento de onda, e do outro lado aqui maior a frequência e maior também a energia da radiação, certo? Nós sabemos lá da física, né, que V é igual a lambda vezes a frequência, V é igual a lambda F. Então, quando o lambda aumenta, a frequência diminui. Quando o lambda diminui, a frequência aumenta. Bacana. E aí, a gente vai relembrar onde estão as principais radiações eletromagnéticas nesse espectro eletromagnético. Então, vamos lá. Nós temos uma pequena faixa desse espectro eletromagnético que a gente chama de faixa da luz visível. Vamos pintar de verdinho aqui. Essa aqui é a faixa da
luz visível. Vou botar assim. Certo? E na faixa da luz visível é muito interessante que a gente lembre que a luz de maior energia é o violeta. A luz de menor energia é o vermelho. Certo? O vermelho é a luz de menor energia. Então, aqui estaria o vermelho. Vou botar aqui um V vermelho. E aqui um roxinho para representar o V de violeta. Abaixo do vermelho, nós temos a radiação infravermelho. Abaixo do infravermelho, nós temos as micro-ondas. Depois das micro-ondas, nós temos as ondas de rádio e TV, que vão ter um grande comprimento de onda, mas vão ter uma baixa frequência e baixa energia. Fechou? Beleza. E do outro lado do espectro da luz visível, nós vamos ter a radiação ultravioleta. Depois do ultravioleta, nós temos os raios X. E, por último, os raios gama, que são os raios de maior frequência e maior energia que a gente conhece. Beleza? Você não precisava lembrar detalhes de tudo isso. Não precisava e você vai perceber, tá? Aproveitando agora, então, de acordo com o órgão responsável pela área de telecomunicações e radiodifusão dos Estados Unidos, considera-se ionizante qualquer radiação eletromagnética que transporte energia maior do que 10 elétrons-volts. Essa energia é equivalente àquela transportada pelo ultravioleta longínquo, uma das faixas mais energéticas do ultravioleta, que se estende entre 122 e 200 nanômetros de comprimento de onda. Então ele está falando do ultravioleta longínquo, que seria algo mais ou menos aqui, então, ó. Um ultravioleta de maior energia. Ele diz isso, ó. Radiação eletromagnética, essa energia equivalente, violeta longínquo, energia maior do que 10 elétrons-volts. Essa energia equivalente àquela transportada pelo ultravioleta longínquo. Tudo bem? Então, radiação ionizante está daqui para uma energia maior. Tem que ser maior do que 10 elétrons-volts. Então, aqui estaria a radiação ionizante. Então, raio-X, raio gama seria radiação ionizante. Tudo que está dali para o outro lado é radiação não ionizante, como ele deixa claro na sequência. De acordo com a professora Patrícia Nicolucci, da USP, há dois tipos de radiação, ionizante e não ionizante. Mas elas possuem características diferentes de interação com o corpo humano. Alguns tipos de radiação são consideradas não ionizantes porque a energia não é suficiente para liberar elétrons quando interagem com o tecido do corpo humano ou qualquer outro material. Já a radiação ionizante, utilizada na medicina nuclear e em radioterapia, tem uma energia maior, o que lhe confere essa característica de tirar elétrons dos átomos da matéria com a qual interage. Então, por isso, a radiografia, né, quando você tem radioterapia. E, gente, o que a gente sabe que acontece se nós formos submetidos à radiação raio-x durante muito tempo? Não é algo bom, né? É algo que pode causar danos irreversíveis às nossas células, pode causar alguma mutação, enfim, né? Tanto é que a pessoa que trabalha com radiografia, ela tem toda uma proteção, né? Ela não fica na mesma sala que você está sendo submetido àquilo uma vez a cada muito tempo, né? Aí não é problema, mas você ser submetido a uma radiação ionizante pode causar transtornos, com certeza, tá? Com base nos textos e nos seus conhecimentos, agora ele disse, né? Com base no texto, nos textos e nos seus conhecimentos. Por quê? Porque você tinha que saber um pouquinho desse rolê aqui, certo? Assinale a alternativa correta. Vamos lá. A luz de lâmpadas brancas. Pô, lâmpada branca é luz visível. As micro-ondas. Micro-onda está para a direita aqui. E o laser vermelho, luz visível. Se tem cor, é luz visível. E o laser vermelho podem ser considerados exemplos de radiação não ionizante. Verdade. Acabou a questão já. Entendeu? Não é raio-x, não é radiação gama, então é algo não ionizante. Acabou. Por isso você precisava desse conhecimento prévio aqui. Tá? Um pouquinho. Não precisava saber detalhes.
Ó, letra B. Vamos ver se dava para eliminar por algumas coisas meio absurdas que podem aparecer. Letra B. Radiação eletromagnética de comprimentos de onda maiores tem um efeito ionizante mais acentuado. Mentira, isso você tinha que saber da física. Comprimento de onda maior significa frequência menor e energia menor. Certo? Então, comprimento de onda maior vai ser menor energia, menos ionizante. Menos ionizante. Então, tá fora. Letra C. Luz visível não pode ser considerada uma forma de radiação. Que é isso, jovem? Claro que é. Claro que é. Certo? É radiação eletromagnética como qualquer outra. Letra D. O efeito fotoelétrico é um exemplo de interação de radiação não ionizante com a matéria. Tu lembra o que é efeito fotoelétrico? Efeito fotoelétrico foi um experimento que foi explicado pelo Einstein, em que você tinha uma chapa metálica e você emitia uma radiação com determinada energia e essa radiação conseguia ejetar elétrons dessa chapa metálica. Então ela é, entre aspas, ionizante. Certo? Mas ionizante com relação à chapa metálica. Não é muito o que ele está falando aí, né? Ele está falando de interação com tecido do corpo humano e tal, né? Então o efeito fotoelétrico está meio fora do que o próprio texto fala e do que a gente precisava para essa questão, tá? Mas com certeza não está relacionado com radiação não ionizante, porque o elétron vai embora no efeito fotoelétrico. Letra E. Liberação de elétrons de moléculas de tecidos do corpo humano por radiações ionizantes não afeta as propriedades químicas dessas moléculas. Afeta sim. Tanto que eu te disse que pode gerar mutações, que pode gerar danos irreversíveis às células. É zoado o negócio. Tá? Então você ser submetido a uma radiação de alta energia não é bom. Pô, ultravioleta. A gente sabe que quando a gente vai tomar um banho de sol, é importante passar protetor solar que nos protege dos raios UVA, UVB e UVC, né, que são tipos de radiação ultravioleta. Pô, se radiação ultravioleta já pode causar câncer de pele e o caramba, pô, imagina mais do que isso. Não tem jeito, tá bom? Então, letra A é a nossa resposta. Questão 74, gostosinha essa questão. Gostosinha essa questão. Eu olhei para essa figura e eu me lembrei. Eu visitei esses tempos o MASP, né, o Museu Assis Chateaubriand de São Paulo. E eu me lembrei de ver essa obra do Renoir. Tá lá, faz parte do acervo permanente lá do MASP. Quem quiser e puder, seria muito legal você conhecer lá o MASP. E ele fala assim, a obra Rosa e Azul, também conhecida como As Meninas Caen d'Anvers, não sei, é uma pintura a óleo de Pierre-Auguste Renoir. Numa aula de arte, solicitou-se aos alunos que fizessem uma releitura dessa obra, utilizando uma tinta preparada com extrato de repolho roxo, que é um indicador ácido-base. Esse extrato fica rosa em pH menor que 5 e azul em valores próximos a 8, conforme figura a seguir, que mostra a cor da solução em diferentes valores de pH, o repolho roxo. Com base no exposto, qual das alternativas apresenta compostos ou produtos que poderiam ser usados para preparar uma tinta rosa-vermelha e uma azul-verde empregando o extrato de repolho roxo? Gente, quando fala de rosa-vermelha, ó, fica rosa e avermelhada em valores de pH menores do que 5. Então, vamos botar assim, rosa significa ácido, né? Um pH menor do que 5, algo com certeza ácido. E quando você já está se referindo ao azul, você está em valores próximos a 8. E azul indo para o verde, você está vendo que vai ficando mais básico. Aqui, peraí, azul seria algo básico, né? Um pH acima de 8. Gente, dito isso, você olha para as alternativas e você vai em busca de uma substância que você já conheça, saiba que vai ter um caráter ácido e uma substância que você saiba que tem caráter básico. E a própria prova já te ajudou. Quando falou do suco de limão lá no peixe, lembra? Para tirar o odor do peixe, suco de limão. Gente, suco de limão tem caráter ácido. Suco de limão tem caráter ácido. Sal de cozinha, neutro. Sal de cozinha é neutro. Então você já elimina a letra B. Açúcar. Pessoal, açúcar é um carboidrato. Açúcar é um carboidrato, hidrato de carbono. O açúcar, a sacarose, ele é um disacarídeo
que foi obtido a partir da glicose e da frutose, que é poliálcooldeído e poliálcoolcetona. Nem precisava de tudo isso, gente. Aí você saber que colocou açúcar na água não vai mudar o caráter ácido-base, né? Vai ser neutro também. Então o açúcar você já cortou. E o bicarbonato de sódio? Gente, eu sempre falo para os meus alunos, bicarbonato de sódio é um dos sais mais importantes da gente conhecer e entender. O bicarbonato de sódio é o NaHCO3. Precisava lembrar da fórmula? Não, só precisava lembrar dos usos. Gente, bicarbonato de sódio você usa muitas vezes como antiácido estomacal. O bicarbonato de sódio, ele faz parte da composição do sal de frutas. Pois se você usa ele como antiácido estomacal, se você teve essa sacada, você sabe que se ele é antiácido, ele é básico. Então a nossa resposta é a letra E. O suco de limão vai ser ácido, então cor rosa, do extrato de repolho roxo, e o bicarbonato de sódio, cor azul, meio básico, né? E para quem quiser relembrar por que o bicarbonato de sódio tem um caráter básico, tem a ver com hidrólise do bicarbonato de sódio. Só que nem vou muito à frente nisso. Eu só vou relembrar que um sal ele vai ter um caráter que vai respeitar o caráter do mais forte. Como assim? Esse sal ele é proveniente de um ácido e de uma base. De qual ácido o bicarbonato de sódio é proveniente? Do ácido carbônico, que é um ácido fraco. Vem do NaOH, que é uma base forte. Se ele é proveniente de um ácido fraco e de uma base forte, prevalece o caráter de quem é forte, prevalece o caráter básico. Mas perceba que a FUVEST te dá alternativas, inclusive, para você não cair em pegadinha. Ela usou substâncias conhecidas do nosso dia a dia. Você sabe, por exemplo, que o vinagre é uma solução de ácido acético. Então o vinagre seria ácido, o vinagre não resolve. Então, se o vinagre não resolve, você, por eliminação, já ia. Açúcar na água, neutro. Sal de cozinha na água, neutro. Vinagre, ácido. Se você sabia disso, você nem precisava lembrar do bicarbonato, que os próprios itens iam se cancelando e você tinha de brinde a sua resposta. Uma belezinha de questão, né? Beleza? Ultiminha. Será que é a última mesmo? Ultiminha. Última questão, uma questão de equilíbrio químico, princípio de Le Chatelier. Certo? O processo de transporte do O2 para a respiração pode ser entendido como um processo de equilíbrio químico entre hemoglobina e O2. A hemoglobina é uma proteína do sangue responsável pelo transporte de oxigênio e que também pode existir na forma protonada, como HbH+. Dependendo da concentração de CO2, podem ocorrer alcalose ou acidose respiratória. Alcalose, quando fica mais básico, né, o pH do seu sangue fica mais básico. Acidose, quando o pH do seu sangue fica mais ácido. A ligação do oxigênio com o HbH+, gera a forma oxigenada, HBO2, que é a famosa oxihemoglobina. Como pode ser representado pela equação simplificada? Então, ele mostra aí que tem o HbH+, em solução aquosa, mais O2. Rola equilíbrio aqui com HbO2 aquoso, mais H+ aquoso. Deixa eu trazer para cá. Pronto, essa é a primeira equação. E aí ele fala assim, ó. Essa aqui é a espécie protonada, como ele chama, né? Protonada. É a espécie protonada. O dióxido de carbono liberado na respiração pode alterar esse equilíbrio devido à formação de ácido carbônico, representado pela equação. Então, ele está dizendo que o CO2 participa de um outro equilíbrio, que é CO2 mais H2O, formando H+ em solução aquosa mais HCO3 menos em solução aquosa. Certo? Certo. Com base nessas informações, é correto afirmar. Pessoal, foca primeiro comigo no primeiro equilíbrio. Primeiro equilíbrio. Imagina que eu digo para você assim, rolou acidose. Rolou acidose. Acidose é o quê?
excesso de H+. Excesso de H+, vamos de princípio de Le Chatelier. Eu estou dizendo para você que eu estou aumentando a quantidade de H+ aqui. Se eu aumento a quantidade de H+, para onde vai deslocar esse equilíbrio? Vai deslocar no sentido de minimizar esse efeito. Se eu estou aumentando a concentração de H+, o equilíbrio vai deslocar para a esquerda. E em meio ácido, então, vai prevalecer a espécie protonada. Certo? E vale o contrário. E se eu diminuir a acidez? Se eu diminuir a acidez, se eu for por uma situação de alcalose, vou botar de azulzinho. Alcalose, então você está tirando H+. Certo? Você está tirando H+. Se você tirar o H+, o equilíbrio vai deslocar para a direita no sentido de repor esse H+ que foi perdido. Foi? É isso. Agora vamos ver as alternativas e tentar analisar de acordo com essa percepção que a gente acabou de criar. Vamos lá. Nos pulmões, onde a concentração de oxigênio é mais elevada, a forma da hemoglobina favorecida é a protonada. Gente, ele está dizendo que tem muito oxigênio. Se tem muito oxigênio, significa que tem bastante desse cara no primeiro equilíbrio. Quanto mais oxigênio, para onde vai deslocar o equilíbrio? Para a direita, no sentido de consumir esse oxigênio. Então, se eu estou deslocando o equilíbrio para a direita, por conta da quantidade grande de oxigênio, não é a forma protonada que vai prevalecer, é a oxihemoglobina que vai prevalecer. Fez sentido? Le Chatelier na veia, certo? Quase que literalmente, né? Então, você tem muito oxigênio, o equilíbrio desloca para a direita. Vou apagar aqui para não te confundir. Tá? Mas a letra A a gente já consegue eliminar. Letra B. Nos tecidos humanos, onde é consumido O2, se está sendo consumido O2, você está tirando O2 do sistema. Se está tirando O2 do sistema, a oxihemoglobina vai acabar deixando de existir para eu poder liberar mais oxigênio. Desloca para a esquerda. Então é a forma protonada que vai prevalecer. Deslocou para a esquerda, forma protonada prevalece. Então, nos tecidos humanos, onde é consumido O2 pelo metabolismo, a forma de hemoglobina favorecida é o HbO2. Não, se você tem pouco oxigênio, o equilíbrio deslocou para a esquerda. Então, letra B de bola é furada. Fomos? Estamos entendendo? Letra C. Quando uma pessoa expira mais depressa que o normal, ou seja, elimina CO2. Opa. Se essa pessoa expira mais depressa que o normal, elimina mais CO2 que o normal, vai para o equilíbrio de baixo. Se a pessoa elimina mais CO2 que o normal, o CO2 está indo embora desse equilíbrio. Se o CO2 está indo embora desse equilíbrio, ele está sendo deslocado para a esquerda. E sendo deslocado para a esquerda, eu estou diminuindo a quantidade de H+. Se eu estou diminuindo a quantidade de H+, eu estou entrando em alcalose. Vocês já participaram de aniversáriozinho infantil, já talvez fizeram competição aí de encher bexiguinha de aniversário. E quando você, às vezes, enche muito rápido a bexiguinha, não dá uma tontura? Dá, porque você entrou em alcalose. Você está liberando mais CO2 do que o normal, e aí esse equilíbrio deslocou para a esquerda, e o que aconteceu? Diminuiu a quantidade de H+. Diminuiu a quantidade de H+. Se diminuiu a quantidade de H+, vai agora para o equilíbrio de cima. Diminuiu a quantidade de H+, você deslocou esse equilíbrio para o de cima, para a direita, no sentido de tentar repor o H+, que você está perdendo por essa ação de expirar muito rápido. Pegou a ideia? Então é uma análise um pouco mais complexa. Eliminou CO2, eliminou H+, diminuiu a quantidade de H+. Diminuiu a quantidade de H+, deslocou o equilíbrio para a direita, o de cima. Então, a forma protonada prevalece? Não. A forma protonada não prevalece porque eu quero deslocar o equilíbrio de cima para a direita. E a letra C diz que quando uma pessoa expira mais depressa que o normal, a concentração do CO2 no seu sangue diminui, até aí verdade. E nessas situações, a forma de hemoglobina favorecida é a forma protonada. Mentira. Você entendeu por quê? É efeito cascata. Se tem menos CO2, vai ter menos H+. Se tem menos H+,
o primeiro equilíbrio, que é tentar formar mais H+, né? Repor a quantidade de H+. Então a forma protonada vai ser consumida. Letra D. Nos tecidos humanos, onde é liberado CO2 produzido pelo metabolismo, a forma de hemoglobina favorecida é a protonada. É o contrário do que a gente acabou de analisar. Ele está dizendo, olha, nos tecidos humanos, onde libera CO2, então libera CO2 é porque vai ter CO2 pra caramba. Se tem CO2 pra caramba, esse equilíbrio aqui desloca, opa, ficou feio. Esse equilíbrio desloca para direita, vai aumentar a concentração de H+. E se vai aumentar a concentração de H+, é a análise roxinha que a gente já fez ali em cima, lilás. Se aumenta a concentração de H+, do primeiro equilíbrio, desloca para a esquerda e vai formar mais protonada. A forma protonada vai prevalecer, que é exatamente o que diz a letra D, que é a nossa resposta. A forma de hemoglobina favorecida é a protonada. Tá vendo? Le Chatelierzão. Letra E. Nos tecidos humanos, onde é liberado dióxido de carbono produzido pelo metabolismo, a forma de hemoglobina favorecida é HbO2. Não, como você viu, é o contrário da letra E, então não tem como ser também correta. Então, resposta letra B. Fechamos. Essas foram as questões que envolviam química de uma certa forma entre as 90 questões da FUVEST. Repito, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se inscrevam no canal, consumam os conteúdos que eu tenho preparado com muito carinho para vocês, tá? E sigam aí no Instagram, para quem não me conhece ainda, né? O @prof. Tá? Lá de vez em quando a gente bate uns papos, conversa também sobre química e sobre preparação para o vestibular e coisas da vida. Então deixa o like aí e fiquem à vontade, porque a gente vai continuar produzindo conteúdos aqui para vocês. Beijos e abraços, se cuidem. Valeu, falou, queridos. Até mais.